dia, gente, sejam bem-vindos, chegamos, estamos no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, com gripe ou sem gripe, com frio ou no calor, estamos aqui. Esse é um canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia e quero te dizer, até nos tempos que eu fiquei com uma doença muito séria, eu estava aqui honrando esse compromisso. Na verdade, eu faltei, eu acho que 2 dias, porque eu nem me aguentava em pé. Mas é isso. Sempre que eu posso, eu estou aqui, né? Que o Senhor me dá graça. E hoje não é diferente, mas hoje é só uma gripezinha, graças a Deus. Em nome de Jesus, que isso não avance para mais nada, mas é isso, estamos aqui para cumprir o propósito, a missão, o objetivo de estar aí compartilhando, né, trazendo aí toda a Bíblia para compartilhar, para trazer em você essa vontade de ler a Bíblia, porque mesmo em meio aos dias assim, eu me sinto muito encorajada, muito motivada a ler a Bíblia. Às vezes em dias assim a gente não quer fazer muitas coisas, né? E aí a gente só faz aquilo que é necessário fazer. Mas isso daqui é muito necessário fazer. Essa noite mesmo, essa palavra parece estranha, parece diferente de tudo aquilo que está acontecendo em 1 aos Coríntios. E aí, quando eu li ela, eu falei, nossa, como é que eu vou falar isso? Nada a ver uma coisa com a outra. Paulo vai trazer um pouco ali do Antigo Testamento para aquela igreja. Nossa, mas né? Não, parece que não casa, parece que não tem uma linha. E aí, ao longo da noite, o Senhor me mostrou algumas coisas na minha vida, algumas coisas nas quais eu tenho vivido como aquele povo e como esse povo, sabe? Então, aí deu aquela clareada. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder, né, gente? De nos voltar para o prumo, de nos corrigir, de corrigir o nosso caminho, a nossa visão, saber o porquê que a gente fez algumas coisas, porquê que a gente está numa trilha, seguindo num caminho, numa direção e nos colocar de volta nela, sabe? Então aqui Paulo, ele tem esse objetivo neste capítulo, sabe? Ei, acorda, vocês estão numa missão. Eu acho que quase, se não todos, quase todos que a gente já leu até agora, vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ele vai ali mostrar a missão dele, vai mostrar que ele tá focado, que ele tá... que tudo que ele faz é para isso. E aqui, mais uma vez, ele vai despertar aquele povo para isso também, sabe? Porque nós não estamos nessa vida ao léu, fazendo as coisas por um acaso, sabe? Tem um caminho, está sendo perseguindo um caminho, um percurso. Por mais que você ache que não, por mais que você ache que tomou o controle da sua vida, Deus está te direcionando por um caminho. Então esse capítulo, ele tem o propósito de falar, de nos revelar e de nos abrir um pouco sobre isso e da gente, opa, entendi. Ah, é verdade, eu tô num caminho, eu tenho que parar de reclamar, eu tenho que parar de fazer as coisas erradas, eu tenho que parar de achar que eu tô vivendo por mim mesma, eu tenho que lembrar que Deus está me conduzindo e eu quero, sim, sabe, os propósitos dele, os planos dele na minha vida. Amém? Vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura de hoje. Ai, gente, esse brilho aqui, ele deixa eu pálida, pior do que eu já estou, tô inchada, mas é de gripe de verdade. Ai, perdão, dei mole.
Eu não gosto de colocar ele, mas foi o jeito. Não foi o jeito não, mas eu tava com preguiça, eu não queria me maquiar. Tô cheia de coisa aqui, tô parecendo uma Mamãe Noel já. Eu falei, não vou colocar um batom. Bora orar, gente. Amém, Deus, em nome de Jesus. Quero te agradecer pelo dia de hoje, por mais esse dia aqui com os meus irmãos. Te agradecer pela oportunidade, pelo dom da vida que o Senhor nos dá, pela saúde que o Senhor nos dá. Fortalece-nos, Deus, em especial nesses dias, nesse clima, nesse frio. Sabe, Deus, nessa onda de calor e frio, nessa onda de enfermidades, gripes, sabe, Deus, doenças respiratórias que estão ocorrendo por aí, nós te pedimos, reforce e fortaleça o nosso sistema imunológico, fortalece, Deus, abençoa com saúde, com graça em cada casa, em nome de Jesus, que o anjo da morte não nos alcance. Coloca o teu sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas, para que tudo aquilo que é mal, sabe, Deus, que é dor, que vem para nos atacar, em nome de Jesus, não prevaleça, não sequer encontre espaço, consiga entrar. Mas em nome de Jesus, que bata em retirada a ver o teu sangue, coloca também na nossa fronte, na nossa testa, e nos livra de todo mal. Abençoa os nossos passos, nos ajude, Deus, para que andemos sempre rumo àquilo que o Senhor quer de nós e para nós. Nós oramos, te pedimos, colocamos diante de Ti essa leitura deste capítulo de hoje. Te pedimos, fica conosco, Espírito Santo de Deus, e nos orienta em todo o entendimento. Mais do que a minha boca, mais do que o meu falar, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale com cada um da maneira que eles precisam te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho um professor que às vezes ele vai para aula e ele fica fungando. Aí vai, não é? Dá aula, né? É online. Aí o povo fica assim, nossa, esse funga aqui no meu ouvido. Eles escrevem no comentário, gente, o povo não pode. E o atestado, você não pode dar, não? Gente, o povo não pode mais nem adoecer, né? Credo que o povo já reclama. Não reclama aí não, tá, meu amigo? Se eu ficar fungando aqui, por favor, tenha paciência comigo. Bora lá. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles e por isso eles morreram e os corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas más, como eles quiseram, nem adorarmos ídolos, como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam,
Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só. E por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios. Tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertencem ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. E eu quero focar nesse final, mas não sem antes comentar o início, né, rapidamente, porque parece assim, tipo, tá, Paulo, o que tem a ver, sabe? Eu acho que esse início eu já comentei um pouquinho aqui nessa introdução que eu fiz, porque Paulo, lembrando aqui, Paulo estava falando aos Coríntios, uma igreja que muito provavelmente era de não-judeus em sua maioria, uma igreja muito diferente do povo israelita, muito diferente daqueles que foram libertos, conforme ele diz aqui, do Egito, né? Mas Paulo, ele traz uma linha para mostrar que, eles também foram libertos, eles também foram tirados de um ambiente de pecado, né, de sedução, de moralidade, de ídolos, disso, daquilo, e que eles tinham a mesma obrigação que os israelitas tiveram naquele tempo, né, de acreditar, confiar, esperar, ter paciência, ver Deus agindo, agradecer, não murmurar, né?
Então Paulo vai mostrando que é do mesmo jeito, só que em tempos diferentes, em estações diferentes, com pessoas diferentes. E aí, gente, eu quero me ater aqui antes, né? O nosso tempo já se esgotou, mas eu vou passar só um pouquinho, né? Eu tenho tentado não passar dos 20 minutos, mas dos 15 nem sempre eu consigo. Mas eu quero colocar aqui os últimos versículos do 23 ao 33, que vai falar assim, porque as pessoas muitas vezes elas se levantam e elas falam, cara, eu sei o alimento que eu como, eu sei a minha consciência, eu sei a respeito daquilo, eu já agradeci por esse alimento, eu já, sabe, eu não tenho essa superstição, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí, gente, Paulo aqui, ele vai falar que você não é responsável só por você, você é responsável por você e pelo outro, você é responsável pela sua consciência, mas também é responsável pela consciência do outro. Então, quando a palavra de Deus fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, não é, ai, eu estou aqui dando graças ao alimento. Não, não é somente isso. A glória de Deus é manifesta quando você abençoa os outros, quando você não escandaliza o outro, quando você não tipo faz aquilo só por você ou para Deus, entendeu? Então, o povo israelita, eles eram chamados para abençoar outras nações, mas todo aquele que se tornou filho de Deus, ele também tem essa incumbência. Então, aqui, em muitos momentos, aquele povo virava e falava, oxe, mas eu já agradeci o alimento, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, que a minha consciência não me condene. E Paulo vai virar e vai falar, sim, você pode. Sim, você pode, mas nem tudo é bom, nem tudo é útil. Então, eu quero ler essa parte de novo com você para você entender um pouco. Olha só, ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue sem terem nenhuma dúvida de consciência. Ou seja, se você vai e tá ali comprando uma carne, come carne e tipo, para você tá tudo ok, sabe? Mas o outro ali fala, gente, que gula que essa pessoa tá, né? Ela come frango, ela come carne, ela come linguiça, ela come isso, ela come... E você vira e fala, eu não tô nem aí, eu agradeci, por mim tá tranquilo. Mas para outra isso tá sendo né? Um escândalo para ela, ou então, tipo, ela tá passando fome e você tá ali comendo de tudo. Gente, esses dias eu parei de seguir algumas pessoas, eu parei de, né, nem de seguir porque eu não tô no Instagram, né, no YouTube, porque tem umas pessoas que, tipo, cara, o mundo tá um caos, eu vejo aquele, às vezes eu tinha assim, o mundo tá um caos, e, tipo, tem umas pessoas esbanjando assim, jogando coisa fora e... Ai, nossa, sério, me dá um ciricutico. Porque, gente, é sério, a gente precisa, tipo, pensar no próximo. Mas, enfim, consciência minha aqui. Essas coisas nem tô nem aí. Enfim, aí vai continuar. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois, como diz as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e você resolver ir, como que for posto na frente de vocês, e não façam perguntas por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês, esta comida foi oferecida a ídolos, então não comam, por causa daquele que disse isso e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar, por que é que minha liberdade, olha só, gente, por que é que minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Ou seja, por que que eu não posso fazer tudo que eu quero que eu posso por causa do outro? Porque o outro vai me criticar, porque o outro vai falar mal de mim, porque o outro vai achar que isso ou aquilo. Eu trabalhei, eu conquistei isso daqui. E aí Paulo vira e fala assim, portanto, quando vocês comem ou bebem, façam ou
contra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu, procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que todos possam ser salvos. Nós precisamos pensar nos outros. É isso, meu tempo se esgotou. Tchau, tchau.